Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. Hoje eu vou apresentar um tema muito interessante. Ele é como entender a Bíblia. Mas antes de começar a explicar tudo isso para você, eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. Muita gente lê a Bíblia, mas não consegue entender a quem foi direcionada determinadas palavras. Quando você escreve uma carta, ela tem escrita no envelope remetente e destinatário. Isso quer dizer que você que escreveu a carta é o remetente e a pessoa que vai receber a carta é o destinatário. Veja o que acontece hoje com as pessoas do sistema religioso. Eles abrem a Bíblia em um capítulo, como por exemplo Colossenses, ou Efésios, ou Gálatas, e lê aquele capítulo como se fosse para eles naquele momento. Mas para uma pessoa entender o contexto do que está escrito ali naquele versículo, a pessoa tem que, em primeiro lugar, saber a quem foi direcionada aquela carta e qual o objetivo daquelas palavras escritas ali. Muitas vezes, um capítulo da Bíblia tem um destinatário específico, com o objetivo de orientar somente aqueles a quem foi enviada aquelas palavras. Veja um exemplo. Malaquias 1:1 diz: a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. A igreja evangélica e todas as igrejas do sistema religioso cobra o dízimo das pessoas, mas isso não está certo, porque nós não somos judeus. O livro de Malaquias não foi direcionado a nós. Ele foi escrito para o povo de Israel, conforme está escrito acima, no versículo 1 de Malaquias. Temos que ter cuidado na hora de interpretar as palavras da Bíblia, pois muitas vezes tem palavras que são históricas e outras que são direcionadas a um lugar ou a um povo, e que não serve para outro lugar ou outros povos. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta a Gálatas 3, versículo 1, ele falava com quem? Veja o que está escrito: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Veja que Paulo aqui se dirigia aos Gálatas. Ele não repreendia os romanos ou o povo de Coríntios, pois a palavra foi dirigida aos Gálatas, porque só eles é que leram aquela carta. Se eu mando uma carta para você, a carta não interessa a teu vizinho, não é verdade? Assim também a carta de Paulo aos Gálatas não interessava aos coríntios nem aos romanos, porque eles não tiveram acesso àquela carta. Portanto, o que foi escrito em Gálatas 3:1 foi escrito somente aos Gálatas. Ela é histórica, assim como a lei de Moisés. O que nos interessa do livro de Gálatas é o que está escrito aos cristãos de forma geral, que é direcionada a todos. Veja o que diz Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Versículo 5. Para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo aqui não está falando de nós. Ele estava falando do povo judeu que estava debaixo de lei. O povo gentio não estava debaixo de lei. E essas palavras não se aplicam a nós. Primeiro, porque não somos judeus. Segundo, não estamos debaixo de lei, pois a lei acabou na cruz. Sendo assim, para você entender a Bíblia, você tem que ver se o que está escrito se dirige a você e se a palavra se dirige ao tempo presente ou antes da cruz
ou depois da cruz, ou também ao povo gentil ou ao povo de Israel. O sistema religioso faz uma salada misturando tudo e dando para o povo comer, e assim cria uma grande confusão na mente das pessoas. Você precisa ter mais cuidado na hora de ler a Bíblia para não confundir o que é histórico com o que é para ser aplicado no tempo presente. Deus não é Deus de confusão. Você tem que estar agarrado à verdade. Você precisa saber que todos que nasceram após a crucificação de Cristo já nasceu debaixo da graça. Portanto, os versículos que foram lidos acima não é para nós. Nascemos livres, pois já nascemos debaixo da graça, sem pecado. Veja o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja neste versículo, Paulo se refere ao povo judeu que vivia debaixo de lei, antes da cruz, e que no presente que ele falava, que era naquele tempo, depois da cruz, ele dizia para aquela gente que eles foram vivificados com Cristo na cruz, e que a partir da cruz, eles estavam livres da maldição da lei. Então veja, as palavras de Paulo nesse versículo não é para nós, era para os judeus que foram resgatados da maldição da lei. Paulo dizia que a partir da cruz eles não estavam mais mortos e eles foram vivificados com Cristo pela graça. Saiba então que não podemos pegar este versículo e trazer para nós, porque não fomos resgatados da maldição da lei. Nascemos livres e depois da cruz, quando a lei já tinha acabado. O resgate que Cristo fez foi do povo judeu que viveu debaixo de lei antes da cruz. Creio que você entendeu. A maneira certa de entender a Bíblia é observar o contexto, a pontuação, o tempo, se é passado ou presente ou futuro, e a quem foi dirigida a palavra. Se você observar com cuidado tudo isso, você saberá numa pregação de um pastor ou de um bispo ou de um apóstolo se eles estão falando a verdade ou se eles estão pregando a lei de Moisés, que já foi abrogada, ou se eles estão inventando de sua própria cabeça. Portanto, está aí em suas mãos a maneira de como você descobrir tudo sobre a pregação do Evangelho e de como você aprender a ler e entender a Bíblia. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.